sobre síndrome do pânico, o que é e os sintomas. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade que se caracteriza por crises de repente, crises inesperadas. Entre os sintomas estão o medo, a insegurança, o desespero e aparentemente sem qualquer risco real, sem qualquer risco. Essas crises de ansiedade provocam sintomas físicos e psicológicos e a pessoa tem dificuldade nas atividades do dia a dia e uma preocupação constante e pode ocorrer inclusive durante o sono. Além disso, após o primeiro ataque, a pessoa ela pode ter a chamada ansiedade antecipatória e preocupação de que podem ter novos ataques de pânico. A pessoa ela tem perturbação de pânico. A pessoa que tem esse tipo de perturbação de pânico não tem ligação com outro transtorno mental ou uso de substância. Ainda não se sabe uma causa exata, que causa a síndrome do pânico, mas há alguns fatores que influenciam, como genética, o tipo de temperamento da pessoa, o estresse e as mudanças cerebrais que acontecem como uma reação a episódios específicos. Eu vou falar aqui algumas causas da síndrome do pânico. Episódios com estresse externo, que é uma coisa assim que eu nem saberia explicar aqui direito. É um estresse externo por dentro. Transição de vida ou de carreira de forma abrupta, mudanças. Eu mesmo odiava a mudança. Mudar de casa. Eu não sei, eu nunca gostei de mudança, é uma coisa que me estressava muito. Morte ou doença de um ente querido. Estresse pós-traumático. Histórico de violência e abuso na infância. Isso foi, eu acho que para mim foi o início, porque pessoas que têm, por exemplo, pessoas agressivas dentro de casa, principalmente homens, mulheres também, mas homens agressivos, padrastos, pais agressivos, isso pode influenciar na síndrome do pânico. Preocupação excessiva, às vezes não é nem preocupação com ela mesma, é preocupação com os irmãos, pessoas que não têm responsabilidade, que não têm coerência, tem parentes que acabam se preocupando com o outro e o outro nem está preocupado com ele mesmo. Necessidade de estar no controle da situação, de querer proteger o outro, e acabar se esquecendo dela mesma. Expectativas altas, eu acho até de confiar muito nas pessoas, confiar nos próprios pais, E esses pais ser narcisista, ser psicopata e a pessoa nem sabe, porque ela está envolvida ali em um laço afetivo. Dificuldade em aceitar mudanças de opinião, repressão de sentimentos negativos, negação de que haja algo de errado, ocupação constante. A pessoa está sempre fazendo alguma coisa, ela nunca para, ela não consegue parar um pouco para descansar nem a mente. Grandes responsabilidades e alto grau de exigência pessoal. A pessoa é muito exigente com ela mesma, Perfeccionismo e má aceitação dos erros.
A síndrome do pânico acontece é mais comum em mulheres do que em homens. Eu acredito que a síndrome do pânico é entre a pré-adolescência e a juventude ali por volta dos 30 anos, mas a ciência acha que a ciência acredita que é a partir dos 30 anos. Eu acho que não. É a partir da pré-adolescência até na adolescência, principalmente bullying, mudança de colégio, né? A pessoa ela vai mudando, a personalidade da pessoa vai mudando e às vezes ela não se conhece, não tem alguém para conversar direito, uma pessoa dentro de casa que saiba conversar, aconselhar. Isso acontece muito de adolescente e jovem não ter alguém em casa para conversar sobre certas coisas, né? Alguns sintomas físicos são ritmo cardíaco rápido, suores intensos, calafrios ou ondas de calor, tremores ou abalos e formigamentos, falta de ar, sufocamento ou asfixia, náuseas ou desconforto abdominal, dores ou desconforto no peito ou tórax, tontura e vertigem. Esses sintomas aqui, inclusive, pode ser todos eles ao mesmo tempo. Pode ser uns 5 aqui ao mesmo tempo, ou 4. E é horrível, assim, é uma agitação, não sabe se é uma agitação na mente. De repente você tem vontade de sumir, você tem vontade de ficar sozinha, só que você ou precisa trabalhar ou precisa estudar, né? Sintomas psicológicos: medo de perder o controle, medo de perder, eu acho assim, medo de perder o controle do ambiente, né? A pessoa que sofre de síndrome do pânico, provavelmente ela não se conhece e eu acho que está tendo uma crise de personalidade, crise de identidade. Chega no pátio, os colegas não tem um colega, não consegue se enturmar, entendeu? Medo de morrer, sentimento de estar em perigo, sentimento de estar em perigo, né? Principalmente no colégio, tem sempre aqui um aluno que é muito agitadinho, né? E a pessoa se sente insegura e por ela estar pensando muito naquilo, ela acaba atraindo, né? Eu mesmo tinha medo de. Tem uns alunos que são muito, muito bagunceiro, muito agitadinho, eu ficava bem longe, né? A pessoa ela se sente insegura, se sente em risco, mas ela nem sabe por quê. A sensação de bloqueio mental, desrealização e despersonalização das pessoas e coisas, angústias, sensação de transtorno de ansiedade generalizada, medo de ter outro ataque. Além de todos os sintomas acima, as pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm medo de ter uma crise, elas têm medo de ter uma crise de ansiedade. As pessoas, elas podem ter um medo maior disso, de viver isso novamente. A pessoa passa a evitar situações que pode ser um gatilho para uma crise, como por exemplo estar no meio de uma multidão, viajar sozinha, sair de casa, ir a lugares onde o ambiente é fechado, tem que ficar trancado com um monte de gente e são difíceis de sair. A pessoa tem medo de ir para um lugar onde é fechado e é difícil dela sair dali.
a pessoa, ela tem a sensação de que vai enlouquecer, que vai ficar doida da cabeça ou morrer com duração de 5 a 15 minutos, denominados ataques de pânico. Então, assim, tem tratamento, tem até remédio, mas assim, o negócio é procura um psicólogo para você se tratar, para identificar quais são os gatilhos, as emoções, para poder curar isso. Tenha um momento para você, tá? Isso eu falo em todos os vídeos, né? Porque se você não se conhecer, você vai ter dificuldade de se conectar com outras pessoas, né? Tenha alguém que te note, que se não tem ninguém na sua casa, procura um terapeuta, um psicólogo, tá? Para você fazer o tratamento. Então é isso. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like e até a próxima.